Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Fiocruz começa a produzir vacina 100% nacional neste sábado. Bombeiros retomam nesta quarta-feira as buscas pelos desaparecidos da barragem em Brumadinho. O Corinthians garante vaga na semifinal do Paulistão. E os gols de agora à noite dos times brasileiros na Libertadores. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou que vai começar no sábado a fabricação de uma vacina totalmente brasileira contra a Covid-19. Vamos saber então se já existe uma data para a entrega desses lotes com o Pedro Paulo Filho, direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite para você. Já sim, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a expectativa é que em outubro já ocorra a liberação desses lotes, para entregar esses lotes que serão produzidos com o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, totalmente nacional. A Fiocruz afirmou que está em condições de produzir e obteve a certificação de boas práticas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas ainda há procedimentos de avaliação a serem realizados, além do processo de registro definitivo do imunizante. A gente lembra que a produção com o IFA nacional é resultado do acordo de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e o consórcio formado entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Salsi. Expectativa grande, né, Pedro? Obrigada pelas informações. As buscas pelos desaparecidos no rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que aconteceu em 2019 em Brumadinho, serão retomadas nesta quarta-feira. A Virgínia Nalon tem os detalhes dessa operação pra gente. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Os trabalhos estavam suspensos desde o dia 17 de março por causa das restrições impostas pela pandemia. Nesta fase, os bombeiros vão instalar 4 estações de buscas onde funcionava o terminal de carga ferroviária da mineradora. Os bombeiros prometem seguir os protocolos sanitários. A Vale informou que as áreas de buscas receberam melhorias e novas vias foram abertas. A tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 mortos. 11 pessoas ainda estão desaparecidas. Salsi. Inesquecível, né, Virgínia? Obrigada pelas informações. E agora à noite, os vereadores de São Paulo aprovaram por 38 votos a 17 o projeto de lei que permite o parcelamento de dívidas com o município. A repórter Mariana Bispo acompanhou a sessão e traz as informações para a gente. A proposta aprovada permite que moradores da capital paulista regularizem com a prefeitura dívidas fiscais geradas até o dia 31 de dezembro do ano passado. Dívidas como IPTU e ISS estão contempladas no texto. Já as infrações de trânsito não foram incluídas. O projeto prevê uma redução de até 80% nos juros da dívida de cada contribuinte que fizer o acerto em cota única. E ainda de 75% da multa para quem pagar o débito à vista. No caso do parcelamento, o desconto será de 60% nos juros e de 50% na multa. A expectativa é que o parcelamento comece a valer em 2 ou 3 meses, Salsi. Obrigada, Mari. A Câmara aprovou nesta terça-feira o marco legal das startups. Então vamos a Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O objetivo do novo marco legal é desburocratizar o mercado de startups. Essas empresas vão poder captar dinheiro de pessoas físicas e jurídicas sem que elas necessariamente participem do capital social ou da tomada de decisões. Para ser considerada uma startup, a empresa precisa ter até 10 anos de fundação e faturamento anual de até 16 milhões de reais. O projeto vai à sanção presidencial.
Outro texto aprovado pela Câmara cria regras para prevenir o superendividamento de consumidores durante a pandemia. A proposta permite ao consumidor desistir de um empréstimo consignado até 7 dias após a assinatura do contrato, sem apontar o motivo. Por causa dessas mudanças, o projeto vai voltar para o Senado. Salsi. Tá certo, Matheus. Obrigada pelas informações. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve depor na CPI da pandemia porque tem realizações a apresentar. Quem defende é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. O parlamentar da base do governo participou do JR Entrevista. Veja. Ele fez o trabalho dele, certo? Então, nesse sentido, ele tem que se apresentar. Eu só vejo isso, pegou o Covid, ok, passa o Covid, ele vai se apresentar lá sem problema nenhum e vai falar o que fez, certo? Deixa eu só dar um dado para vocês, que começou com Mandetta, mas concluído por ele. No meu estado, Rio Grande do Sul, nós tínhamos 933 leitos de UTI Covid em março de 2020. Em março de 2020, nós tínhamos 3.005 leitos, mais do que triplicaram os leitos. No Brasil, 17 e 18 mil leitos. Tem mais de 30 mil leitos que o governo federal paga R$ 1.600 por dia do leito de UTI Covid para os hospitais que estão credenciados. E diz para vocês, isso é quase 80% do SUS do Brasil estão nesses hospitais. Nos destaques internacionais, os conflitos entre israelenses e palestinos se intensificaram já nesta quarta-feira. Os ataques começaram na última sexta e deixaram pelo menos 40 mortos. Sirenes foram ouvidas em Tel Aviv durante a madrugada. O sistema Iron Dome pôde ser visto interceptando foguetes sobre a cidade. O grupo terrorista Hamas afirma que disparou 210 foguetes contra Israel. O país respondeu atacando prédios na faixa de Gaza. Este, de 9 andares, veio abaixo após ser atingido. E agora o futebol. 4 clubes brasileiros entraram em campo pela Copa Libertadores nesta terça-feira. Destaque para o Palmeiras, que venceu fora de casa e garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio. No Equador, o Palmeiras enfrentou o Independiente del Valle. O gol da vitória e da vaga nas oitavas de final saiu dos pés de Rafael Veiga, cobrando pênalti. Na Vila Belmiro, o Santos assumiu a segunda colocação do grupo após a vitória sobre o Boca Juniors da Argentina. Caio Jorge cruzou para Felipe Jonathan, que driblou a zaga e tocou no canto do goleiro. Na Venezuela, o Internacional saiu na frente do Deportivo Táchira. Thiago Galhardo marcou de pênalti. Mas, após 2 falhas, o time da casa virou a partida. Hernandes fez o primeiro. E Cova garantiu a vitória. Deportivo Táchira 2, Inter 1. No Chile, o Unión La Calera aproveitou a falha da zaga do Flamengo e fez 1-0 com Martínez. Após o cruzamento, a bola desviou em um Ilharão e acabou entrando. Gol contra do Flamengo. De pênalti, Gabigol diminuiu. E no segundo tempo, o Ilharão fez o gol de empate de cabeça. La Calera 2, Flamengo 2. Já na Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino venceram nesta terça-feira. Veja os gols. Em Bragança Paulista, o Bragantino derrotou o Emelec do Equador. Depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Fabrício Bruno fez 1-0 de cabeça. No segundo tempo, Ítalo cruzou e Arthur chutou para garantir a vitória. Bragantino 2, Emelec 0. Na Venezuela, o Atlético Paranaense levou a melhor sobre o Metropolitanos. Vitinho chutou sem chances para o goleiro e marcou o gol da vitória. No Campeonato Paulista, o Corinthians é o primeiro time classificado para as semifinais da competição. A equipe goleou a Internacional de Limeira. Lucas Piton cruzou e Fagner bateu de primeira. Corinthians 1-0. No segundo tempo, Luan tocou de cabeça e Gemerson chutou na saída do goleiro. Rondinelli cruzou da esquerda e Thalisson descontou para a Inter, 2-1. Depois da cobrança de escanteio, João Vitor ajeitou de cabeça e Gemerson fez o segundo dele no jogo. E nos acréscimos, após jogada ensaiada, Raul marcou de cabeça. Final, Corinthians 4, Inter de Limeira 1.
No futebol europeu, 2 equipes foram campeãs nesta terça-feira. O Manchester City nem precisou entrar em campo na Inglaterra. Garantiu o título após a derrota do rival Manchester United. Já em Portugal, o Sporting ficou com a taça depois de 19 anos. O gol da vitória do Sporting sobre o Boa Vista por 1-0 foi do atacante português Paulinho. Foi o 19º título do clube, que não vencia a Liga Portuguesa desde 2002. Os torcedores fizeram festa ao redor do estádio e causaram aglomeração em alguns pontos da capital, Lisboa. Aglomeração não pode, né? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Boa noite, cuide-se. Tchau.